A paz e a graça. Temos falado aqui sobre fé, sobre obras. E esses dois itens, eles são indispensáveis para conseguirmos o milagre, porque Jesus deu autoridade à sua igreja. Mas eu trago uma coisa nova. Venho falando muito sobre a fé e as obras, que elas precisam andar juntas. Caso contrário, os nossos pedidos, as nossas determinações, como por exemplo, expulsar demônios, é preciso tanto uma coisa como outra. É muito importante. Aconteceu isso e acontece nos dias de hoje. Muitos que são igrejas de Cristo, homens e mulheres que fazem parte do corpo de Cristo, como no início, eles precisam ter a fé e as obras. Mas há momentos que as obras, elas têm que ser 100%. Já a fé, não importa muito o tamanho da tua fé, porque Jesus disse que se nós tivéssemos a fé do tamanho do grão de mostardas, que é a menor semente de um vegetal, nós conseguiríamos mover montanhas. Mas eu quero trazer aqui uma coisa a você. Abra a tua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 17, no verso 19 e 20. Quando os discípulos vinham das campanhas, mas algumas vezes eles voltavam decepcionados, porque achavam que, por ser discípulo de Jesus, eles conseguiriam tudo. Tudo já estava determinado. E uma certa vez, eles vieram de campanhas e se decepcionaram porque eles tentavam expulsar demônios e não conseguiam. Por quê? É a mesma pergunta e a mesma resposta que Jesus dá nos dias de hoje. Nós já chegamos a ver pessoas endemoniadas entrarem em muitas igrejas e fazer a maior arruaça, a maior afronta com pessoas que se dizem igreja de Cristo. E todos chegam a sair da igreja com medo do endemoniado. Por que isso? E a mesma coisa os discípulos falaram a Jesus o seguinte, Mateus capítulo 17, versos 19 e 20. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-los? E Jesus lhe disse: por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível.
Qual foi o item que impediu deles expulsarem os demônios? Foi o medo. E o diabo conhece os medrosos dessa terra. Outras vezes, eles não conseguem expulsar porque estão devendo, têm dívidas com o diabo. Muitos fazem a vontade do diabo, e quem faz a vontade do diabo não consegue expulsar nenhum demônio, nem mesmo dele. A incredulidade é pecado. A timidez é pecado, porque Deus nos deu o espírito de fortaleza e nós temos que ter essa disposição. Então, nesse caso, obra eles tinham. Eram discípulos de Jesus, andavam em retidão com o Senhor, em obediência. Mas eles não tinham a disposição, a fé genuína. Por isso que eu sempre prego e digo: a fé sem obra é morta, e obra sem fé dá na mesma coisa. E Jesus disse: é pela vossa incredulidade, como nós temos visto. É preciso nós termos disposição e termos a ação. Quando você se dispõe a guerrear, você tem que ir na certeza de vencer o teu adversário. Como está escrito: se no dia da batalha, da luta, tu te mostrares frouxo ou fraco, a tua força será pequena. Por isso, eu prego, quando prego sobre fé e obras, elas precisam estar juntas no mesmo patamar. Os discípulos eram obedientes a Deus, a Jesus, e eles pensavam e queriam saber uma resposta: por que nós não conseguimos expulsar esse mal? Talvez eles não esperavam essa palavra de Jesus a eles, mas é o que acontece no dia de hoje. Abra mais a tua Bíblia aí, no livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 1. Tem mais duas questões aqui para trazer a você. O que Jesus disse? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Se você espera acontecer uma coisa, mas você não vê, então você tem que ter convicção e a fé de que você vai conseguir. E diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É muito difícil o incrédulo ter esse fundamento, porque se não tiver, é uma regra de Deus, uma regra divina para a gente conseguir aquilo que é impossível. Então a fé sem ação é morta. Não adianta termos fé pequena, mas não termos ação contra as coisas que precisamos receber de Deus. Por quê? Por que nós temos que ter esses itens dentro de nós e botar em prática? A Bíblia responde.
1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, está escrito: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Poucos dias atrás, uma irmã da igreja teve uma filha doente e paralisou as suas pernas e o seu quadril. E quando eu sinto de Deus para orar, é porque eu já estou preparado para essas lutas. Uma é a fé e a outra são as obras junto com a fé. Era uma adolescente e a adolescente mora em um lugar distante, em outra cidade. Como nós tínhamos o telefone, o contato dela, eu senti de Deus para que a mãe desse oportunidade para que eu pudesse orar por telefone a ela, a adolescente. E esse dia chegou e nós pedimos a ela. Ora ela andava de cadeira de rodas, ora ela andava de muleta, e iam para o médico e faziam vários tipos de exame e nada detectava o motivo da paralisia. E nós pedimos para ela deitar. E em viva voz, eu fiz uma oração de libertação e de cura. Já faz alguns dias. E ela foi radicalmente curada por Jesus. Por quê? Porque eu tenho e na hora tive fé e tive a ação de determinar a cura divina na vida da adolescente. E ela, muito agradecida, está curada e agradeceu a Jesus pelo que Jesus fez na vida dela. É necessário você ver alguém no sofrimento ou você mesmo e ter a disposição, ter a ação, confiando em Jesus de que Ele é o médico dos médicos. Não pense, não vai acontecer a cura porque eu não posso curar ninguém. Sim. Instrumento não faz a obra, quem faz a obra é o obreiro, que é Deus, que é Jesus. Você tem que ser só um instrumento preparado para essas coisas. Ser um vaso de honra, ser um vaso limpo para que Deus possa te usar. Então a fé e as obras são necessárias. Em tudo e em primeiro lugar vem a salvação da alma de alguém. Pense nisso, no que eu trago a você nesse momento, que vai ser muito útil a você no teu ministério. Fica na paz e na graça. Até uma próxima. Amém.